Em 26 de janeiro de 2024, o ministro Alexandre de Moraes proferiu uma decisão que acabou gerando um desconforto, principalmente na classe de advogados. Isso porque essa decisão deu a entender que estaria limitando a atuação de advogados, limitando a comunicação entre advogados de diferentes investigados. Sobre esse tema, nós falaremos um pouco aqui no nosso canal de processo penal. Se você gosta de temas como esse, inscreva-se aqui no canal para acompanhar os nossos vídeos. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes ela foi proferida na petição número 12.100, que está relacionada ao inquérito que investiga os atos de 8 de janeiro de 2023, que são aqueles atos considerados como tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Apenas para contextualizar, essa decisão do ministro foi proferida após um pedido da Polícia Federal de medidas cautelares contra diversos investigados. Para que se compreenda, medidas cautelares são medidas que buscam assegurar o processo. Então, elas podem restringir algum direito, por exemplo, proibição de contato entre investigados, pode determinar a busca e apreensão de documentos e até mesmo prisão. Esses são alguns exemplos de medidas cautelares que são determinadas geralmente para se garantir uma investigação ou se garantir um processo, garantir que as provas desse processo estejam asseguradas. Nesse caso em questão, como os fatos ainda estão em fase investigativa, algumas medidas foram determinadas nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então, por exemplo, foi determinada a busca e apreensão de documentos, foi determinada a prisão preventiva de alguns investigados, foi determinada a suspensão do exercício da função pública de alguns deles e também foi determinada a proibição de contato entre os investigados. Especialmente em relação à proibição de contato entre os advogados, é que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes gerou aí algum debate. E isso porque existe um trecho da decisão que ele menciona a proibição de contato entre os investigados, inclusive através de advogados. E é aí que está o grande problema. Com essa frase, vários órgãos, como a Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação Brasileira de Advogados Criminalistas, foi questionar no STF o motivo de estar mencionando que, inclusive, através de advogados não poderia haver esse contato entre os investigados. E isso porque está dando a impressão de que esta medida cautelar de proibição de contato está sendo estendida aos advogados, como se os advogados de diferentes clientes não pudessem se comunicar. E isso é um grande problema, por quê? Porque, primeiramente, as medidas cautelares elas são determinadas em face de investigados, de réus de processo, e não em relação ao advogado. O advogado exercendo a sua profissão, ele é livre para exercer a sua profissão da forma como bem entender, obviamente respeitando os limites éticos da profissão, mas ele tem a total liberdade, essa limitação de contato entre advogados de diferentes clientes, ainda que atuando no mesmo caso, isso limita o exercício da advocacia, limita inclusive a ampla defesa, que é o que respalda o processo penal. Ou seja, é um direito do advogado atuar de forma livre e, por outro lado, também é um direito do réu ou do investigado para que tenha a ampla defesa garantida. Ele sabendo que o advogado vai poder atuar com liberdade, assim se dá a ampla defesa, né? O advogado pode atuar de forma livre para que resguarde o direito do seu constituído, para que se tenha a ampla defesa resguardada no processo. Portanto, ao se estender uma medida cautelar ao advogado ou uma decisão que dê a entender que está ampliando a extensão dessa medida cautelar para alcançar o advogado do investigado ou do réu, isso é um grave problema, porque acaba reforçando aquele preconceito de que o advogado defende bandidos ou algo do tipo, né? Então, há uma confusão aqui entre o advogado e o cliente, né? Ou o fato que está sendo investigado, que está sendo apurado. Então, há um reforço de um preconceito aqui que a gente já vê bastante na prática. E essa situação acaba ampliando ainda mais o preconceito que já existe de que os advogados criminalistas supostamente concordariam, defenderiam
compactuariam com o crime que eventualmente o seu cliente possa ter cometido ou não, né? Então, o crime que está sendo ali investigado naquele caso específico. E é preciso, portanto, ressaltar aqui que os advogados eles defendem direitos, né? Então, o advogado ele está ali para garantir que direitos do seu cliente, do seu constituído, sejam resguardados. E a própria Constituição, no artigo 133, vai dizer que o advogado ele é indispensável à administração da justiça. E o que significa isso, portanto? Que sem advogado não tem processo penal, não tem como existir um processo sem que se tenha um advogado na defesa do réu que está sendo objeto ali daquela persecução penal. Portanto, sem advogado não existe como o Estado poder aplicar uma punição para aquele sujeito que eventualmente tenha praticado o crime. Portanto, a frase como colocada na decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela é sim problemática justamente porque dá a entender que há uma limitação do exercício da ampla defesa, que limita a atuação do advogado e, obviamente, vai prejudicar a ampla defesa. Ela é problemática também porque ela foi proferida num caso que tem uma grande repercussão. Portanto, ela precisa, obviamente, ser questionada para que não fique realmente nenhuma dúvida, para que se garanta que os advogados possam atuar de forma livre. Portanto, se uma frase como essa ela não é revista, não é posta em discussão, não é posta em debate, acaba que é passado por cima desse tipo de decisão, é deixado de lado, isso não é discutido e acaba limitando aos poucos a atuação do advogado e prejudicando a própria ampla defesa. Por isso, há necessidade sim de colocar esse tipo de decisão em debate, de questionar ali os seus fundamentos, muitas vezes sem fundamentos. Então, deu a entender ali que se ampliou as medidas cautelares, mas não houve fundamentação adequada para isso, deixou ali de forma bastante vaga. Então, esse tipo de decisão precisa sim ser questionado para que não haja limitação de direitos de forma vaga, de forma velada. Assim, a OAB Nacional e também a Abracrim, né, a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, questionou o STF, apresentaram petições, portanto, ao STF, para questionar, para que o ministro explicasse, então, o conteúdo da sua decisão ou revogasse a medida. E no dia 14 de fevereiro de 2024, o ministro se manifestou a respeito desses pedidos e ele afirmou o seguinte, abre aspas, em momento algum houve qualquer vedação de comunicação entre advogados e seus clientes ou entre os diversos advogados dos investigados. Assim, ele explicou que o objetivo daquela frase foi dizer que há a proibição de contato entre os investigados e, inclusive, através de terceiras pessoas. Então, os investigados não podem usar terceiras pessoas, seus parentes ou qualquer outra pessoa para que entre eles se comuniquem. E, inclusive, o advogado seria uma terceira pessoa. Só que aqui há um grande problema, porque por qual motivo, a gente pode questionar ainda, né? Por qual motivo mencionar ali, inclusive, os advogados? Há aqui mais uma problemática, porque por qual motivo se presumiria que os advogados pudessem atuar desta forma, né? Para que estabelecessem a comunicação entre investigados. Então, há aqui uma outra problemática que é presumir que os advogados pudessem fazer algo do tipo. Portanto, a decisão do ministro foi explicada, né? Ele explicou ali que não houve restrição da comunicação entre os advogados. Isso permanece sendo possível, as garantias aqui da advocacia estão preservadas. De qualquer forma, o objetivo aqui do vídeo de trazer esse tema foi explicitar que há necessidade de questionar decisões que possam aí dar a entender que estão limitando a atuação do advogado. É necessário lutar diariamente contra o preconceito que existe em face da advocacia criminal e é necessário lutar diariamente para que esses direitos do advogado e até mesmo do seu cliente não sejam vilipendiados, não sejam jogados para que não possam ser exercidos. Gostaria aqui de saber o que é que você pensa a respeito disso. Comente aqui embaixo nesse vídeo para que nós possamos ampliar o debate sobre esse tipo de assunto. Compartilhe também esse vídeo com quem você acha que possa se interessar e nos vemos na próxima.